muito obrigado por me convidar aqui para participar desse bate-papo com vocês. Espero que vocês conseguem me ouvir. Tá dando certo? Sim, Sim. sim, tá ótimo. Ok, ótimo, ótimo, legal. Bom, eu preparei uma apresentação. Será que eu consigo subir essa apresentação aqui? R$ 4, você vai pagar? Você quer que a gente passa ou você quer passar? Pode ser que eu só vou ver. Mas você não Peraí. tem Ok. desconto? Eu te botei de co-host Mas é para o que a você Jane poder. paga, que vai. Eu acho que você Vai. não me deixou É, aqui eu abrir. botei, eu botei agora, Jacob. Pode tentar. Tá bom, ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ok. Vamos. Tá. Ok, acho que. Bom, ahm, vocês. Bom, primeiro, só para me apresentar, meu nome é Jacob Lassay, eu trabalho no Consulado Geral da Áustria. Eu sou de Viena e dos Estados Unidos, mas cresci em Viena, na capital da Áustria. Eu sou da comunidade judaica de Viena. Por muitos anos, eu participei do movimento Hashomer Hatzair. E faz 4 anos, agora faz 4 anos já que eu moro aqui no Brasil. E um enorme prazer aqui estar com vocês, falar um pouco sobre a herança judaica da Áustria, que é um país com uma riquíssima herança judaica mesmo. Todos os cantos do país têm alguma coisa que oferece para pessoas que querem visitar, que querem conhecer mais sobre a história judaica do país. Eu gostaria de começar com uma pessoa que conecta o Brasil com a Áustria e com o judaísmo, que é o escritor Stefan Zweig. O Stefan Zweig, ele nasceu em 1881, em Viena, na Áustria, e ele cresceu numa família judaica em Viena e virou um dos escritores mais famosos e reconhecidos na literatura alemã na época dele. E ele tinha que fugir durante a guerra, ou por causa da guerra, e além de vários outros lugares que ele visitou durante a diáspora dele, ele foi para o Brasil também. E em 1924, ele escreveu o famoso livro Brasil, um País do Futuro. E o livro teve um impacto tão grande que essa palavra, Brasil, um País do Futuro, foi absorvido na língua portuguesa. E um livro fascinante para ler. Tem muitas coisas que ainda permanecem igual, aqui como observador de fora, e muitas coisas mudaram também. Mas é um país que realmente que eu aconselho todo mundo ler, porque é um livro muito interessante de uma pessoa que, nessa época dos anos 20, vindo de fora, vindo do Brasil, um país muito jovem, um Brasil que recentemente só saiu da monarquia. Então, um livro fascinante. E o Stefan Zweig, ele morou nos últimos anos da vida dele em Petrópolis, onde ele cometeu suicídio por causa da frustração de não poder voltar para a terra dele. O Stefan Zweig também escreveu várias outras obras, mas para mim é uma das pessoas mais famosas desse mundo da herança judaica da Áustria. E, coincidentemente, a gente está aqui no Brasil e ele morou no Brasil também. Então, eu só queria começar com essa figura muito importante para quem não conheceu essa personagem. Aqui eu preparei, eu não sou a pessoa mais talentosa de desenho gráfico, mas eu tentei criar uma linha de tempo aqui das milestones, das coisas mais importantes da herança e da história do judaísmo na Áustria. Então, a primeira pessoa, o primeiro judeu que foi conhecido na Áustria era um conhecido Shlom, era o monetário do imperador Leopoldo V e no século XII na Áustria. E ele morou agora em Viena. E no século XIII
foi criado o gueto de Viena. O gueto não existe mais, não dá para ver muita coisa não, mas ainda tem um templo, uma sinagoga que dá para visitar no Museu Judaico de Viena, e ainda tem alguns restantes dessa sinagoga medieval do gueto de Viena. Então é uma visita interessante para quem estiver em Viena. Isso. Em 1300 até 1500 era a época de perseguição. Como em quase todas as partes da Europa, na Espanha, Portugal também, mas especialmente em Viena e na Áustria, infelizmente os judeus tinham que fugir, eles foram assassinados também pelos Crusaders, não sei como falar em português, e de vários outros poderes no Império Austro-Húngaro, mas nessa época Império Sagrado Romano. Coisa importante, coisa que realmente mudou muita coisa foi em 1770, que foi a época de tolerância. Era uma nova época na Áustria, também na França, com toda a Revolução na França, mas na Áustria é uma época que surgiu com o imperador Josefo II, que deu muitos direitos para judeus, muito mais do que antes. Até nessa época, os judeus só poderiam trabalhar no mundo financeiro. Isso não é só na Áustria, mas também na Itália, para quem leu Shakespeare, o Mercador de Veneza, a história famosa de lá. E durante essa época de tolerância, os judeus poderiam trabalhar em mais segmentos da indústria, e não só no mundo financeiro. Mas também os judeus poderiam entrar na educação secundária, no ensino superior. Então, realmente foi uma época transformadora para a comunidade judaica da Áustria. Em 1825 e 26 foi a construção da Sinagoga de Viena, a Sinagoga Central. E essa sinagoga é muito linda, para quem puder visitar essa sinagoga, é uma sinagoga muito, muito linda. E a história é interessante porque essa sinagoga, eu vou mostrar uma foto daqui a pouco para todos vocês, essa sinagoga foi construída em dois condomínios diferentes, no meio. E isso é importante porque durante o bombardeamento da cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, eles não conseguiam destruir a sinagoga porque foi dentro de dois condomínios e eles nem acharam essa sinagoga. Então, é uma história interessante, uma história importante para a comunidade e, por causa disso, foi uma das únicas sinagogas a sobreviver ao Holocausto, a Shoah. E em 1852, eu sei que essas datas são... Ninguém vai lembrar essas datas, mas são importantes para contextualizar a história do judaísmo na Áustria. Foi a Israelitische Kultusgemeinde, que foi a data quando a comunidade judaica, a religião de judaísmo, foi aceita pelo imperador como a religião oficial do império. Então, foi uma data super, super importante para nós, para os judeus da Áustria, e para a criação da comunidade judaica. Também, isso não é só relevante para os judeus da Áustria, mas para quem não sabia, Theodor Herzl, a grande figura do sionismo, ele era de Viena. E nos anos 1894, foi o caso Dreyfus, na França, e Theodor Herzl, um jornalista de Viena, foi para cobrir esse caso. E esse caso foi um caso muito, muito, muito interessante, porque era não vou falar muito do caso, mas é um caso que transpirou muito antissemitismo, e isso deu o último passe para o jovem jornalista Theodor Herzl a falar e a pensar sobre a ideia de criação do Estado de Israel. Bom, isso aqui vocês têm duas figuras importantes na história dos judeus da Áustria. Samuel Oppenheimer, que era um dos únicos judeus a trabalhar com um dos imperadores da Áustria no século XIV, XV, não lembro exatamente. E a Fanny von Arnstein. A Fanny von Arnstein morou no século XIX, e ela não só era uma judia, de Viena, mas também ela ascendeu ao status de aristocracia.
como alguns outros judeus. Isso era uma situação muito especial na Áustria, por causa dos imperadores do século XIX, que era muito tolerante à comunidade judaica e deu esse status de aristocracia para alguns membros da comunidade. Bom, Theodor Herzl, já mencionei. Aqui uma foto dele, não sei porque tem uma linha verde na barba dele, mas esquecem essa linha. O Theodor Herzl era de Viena, era uma figura conhecida no mundo intelectual dessa época. E hoje em dia, para quem tiver a oportunidade de visitar Viena, tem em um dos cemitérios o Turm, não sei como falar em português, mas o Turm do Theodor Herzl. E dá para visitar sem nenhuma restrição, dá para visitar, é só um pouco difícil achar o túmulo dele ali. Mas é interessante para visitar, tirar uma foto. Não tem muitas pessoas tirando foto, mas para quem tiver interesse, ainda tem o túmulo dele ali. Bom, quem são os personagens famosos dessa época interessante do judaísmo da Áustria, de Viena? A gente tem aqui o Sigmund Freud, acho que essa personagem é a pessoa mais famosa, o judeu mais famoso da Áustria, acho que todo mundo conhece Sigmund Freud. Para quem não conhece Sigmund Freud, ele era o padre, o fundador da ideia de psicoanálise. Ele cresceu em Viena e ele também morou nesse ambiente de Viena, do fim do século, desse movimento forte de intelectualismo, de pensadores, de artistas que Viena atraiu muito nessa época. A gente está falando dos últimos anos de 1800, no início dos anos 1900, a mesma época quando Stefan Zweig cresceu, Sigmund Freud cresceu também, eles eram amigos também, amigos de escreveram cartas. A Hedy Lamarr, eu acho que uma das personagens quase mais interessantes do que Sigmund Freud. A Hedy Lamarr, não muitas pessoas conhecem ela. A Hedy Lamarr era de Viena, cresceu em Viena, e infelizmente tinha que fugir durante a Shoah e foi para Hollywood e virou uma estrela de Hollywood, uma produtora de Hollywood de filmes e uma cientista. E todas nós que temos um celular, a gente, na verdade, tem um celular, uma das coisas por causa da Hedy Lamarr. A Hedy Lamarr, ela inventou uma tecnologia que a gente usa hoje em dia ainda para a telecomunicação. Então, a Hedy Lamarr eu acho muito interessante também, não só para falar sobre homens interessantes, mas também uma mulher poderosa, uma mulher que realmente teve uma ideia fascinante. Então, eu acho que Hedy Lamarr é uma pessoa um pouco esquecida do mundo judaico de Viena, mas acho que tem que relembrar mais. O Gustav Mahler, o grande compositor de música clássica também, que cresceu nesse ambiente de artistas que foram para os cafés de Viena. E Hugo von Hofmannsthal, que tem uma imagem lá embaixo, o Hugo von Hofmannsthal era um dos escritores muito famosos também, amigo do Stefan Zweig, amigo de Arthur Schnitzler. Bom, tem muitos nomes nesse mundo, dá para continuar sem fim, mas o Hugo von Hofmannsthal é importante porque ele escreveu uma peça que se chama Jedermann, e essa peça ajudou a fundar o grande festival de Salzburgo. Hoje em dia, o Festival de Salzburgo é o festival mais prestigioso de música clássica no mundo. Está acontecendo agora, ou já acabou. É um festival que demora 6 semanas, todo ano, no verão, na cidade de Salzburgo, na cidade de Wolfgang Amadeus Mozart. E o Hugo von Hofmannsthal, um judeu de Viena, escreveu essa peça que realmente ainda é a primeira peça do festival todo ano. Todo ano é a primeira peça. Então, Hugo von Hofmannsthal é uma figura super, super importante para a literatura alemã, mas também para o mundo judaico da Áustria. Outra pessoa que eu escolhi, bom, tem muitas pessoas, mas como eu disse, dá para continuar sem fim, é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, morou em Viena, voltou para Viena depois da Shoah, sobreviveu a Auschwitz. E o Viktor Frankl era um dos psicólogos mais importantes, mais influentes
nos últimos décadas, e também uma pessoa que realmente vale a lembrança muito, porque Viktor Frankl é uma personagem super importante para a psicologia, para a matemática, então uma pessoa também que foi criado nesse ambiente pré-guerra e durante as duas guerras mundiais. Não vamos esquecer que não só tinha uma guerra mundial, mas também teve a Primeira Guerra Mundial, que também impactou a Áustria. E durante essas duas guerras, depois da Primeira Guerra Mundial, a Áustria foi quase totalmente destruída. E era um país muito pobre. E muitos desses judeus que cresceram nesse ambiente na Áustria antes da guerra, que contribuem muito com a arte, com ideias inovadoras, com pensamentos, essas pessoas contribuem muito depois da Primeira Guerra Mundial para reconstruir um país. E uma coisa que é importante é que uma das coisas mais importantes para lembrar desse núcleo judaico na Áustria é que eles eram muito assimilados. E eles, especialmente antes da Primeira Guerra Mundial, eles se identificaram muito com o Império Austro-Húngaro. Então, isso é uma coisa que talvez um pouco diferente do que várias comunidades fora da Áustria e a história deles. Hoje em dia, a comunidade é muito menor do que São Paulo. A gente tem na Áustria tem uns 9 mil judeus oficiais registrados, mas eles acham que tem mais ou menos 15 mil judeus na Áustria, mas 9 mil oficial. A comunidade é bem vibrante. Como eu disse, eu sou da comunidade. A gente tem... a Áustria também é um dos países mais seguros hoje em dia no mundo, de crime, mas também de antissemitismo não tem muito. Teve um caso essa semana que virou na mídia, mas em geral o país tem muito sossego, ao contrário do que França, no Paris, ou na Bélgica, em Bruxelas. Os casos de antissemitismo são muito baixos na Áustria. Então, a comunidade consegue crescer, a comunidade consegue ter uma vida muito vibrante. E aqui eu coloquei 3 símbolos e logotipos dos movimentos juvenis. Tem a Hashomei Hatzai. E o Hashomei Hatzai, além que eu sou membro, aqui coloquei uma foto de mim que eu achei hoje, de 2007, de um Mahané para Jerusalém. Eu tenho esse Jufro, esse cabelo muito grande ali no meio. O Hashomei Hatzai é importante porque o Hashomei Hatzai foi fundado em Viena. Eu acho que em 1907 foi fundado por 2 movimentos diferentes na cidade de Viena, e o Ken, o prédio do Hashomei Hatzai em Viena, é o Ken mais velho do mundo. Então, para quem tem o interesse de Jewish Youth Movements, de movimentos juvenis judaicos, o Hashomei Hatzai é uma referência também, especialmente em Viena. Também tem o Yad B'Yad. O Yad B'Yad é o símbolo no meio. Yad B'Yad é interessante porque o Yad B'Yad é o movimento da comunidade Bukharim, dos judeus da Ásia Central. E Viena tem a maior comunidade de judeus da Ásia Central na Europa. Tem muitos... Ásia Central, eu estou falando de Tajiquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, Armênia. E esses judeus são chamados Bukharim. E como a Áustria sempre era uma porta para a Europa do Leste e Ásia Central, teve um influxo muito grande de Bukharim na Áustria. Então, hoje em dia, a comunidade é super grande, tem quase mais Bukharim do que Ashkenazim, e eles têm um próprio movimento juvenil que é Yad B'Yad. E no último eu coloquei Bnei Akiva, eles são mais religiosos, eles são muito contrários do que a Hashomei Hatzai, porque a Hashomei Hatzai é um movimento sionista, mas originalmente era marxista.
ainda é muito politicamente um pouco mais à esquerda, e o Bnei Akiva tem sempre uma rivalidade um pouco. Bnei Akiva é mais religioso e mais conservador. Então, se você olha nas pessoas que vão nesses movimentos, é um pouco alinhado à política. Nunca é muito radical, e não tem nenhuma ligação a um partido ali, é só a origem desses movimentos. Então, é interessante para destacar nesse sentido. Aqui vocês têm duas fotos. No lado esquerdo tem a sinagoga central. Eu acho muito linda. É a sinagoga ortodoxa, sinagoga central, e é uma das únicas sinagogas que sobreviveram ao Holocausto. E hoje em dia tem culto toda semana lá, tem Shabbat, tem todas essas festas grandes. E no lado direito eu coloquei uma foto da sinagoga turca. E em 1770, mais ou menos, o Império Austro-Húngaro fechou um contrato de paz com o Império Otomano. E porque o Império Otomano tentou 2 vezes a invadir a Áustria, o Império, e não conseguiu. Bom, eles fecharam um contrato de paz, e aí uma comunidade de Sefardim da Turquia entrou na Áustria e criou uma comunidade de Sefardim, que é a primeira comunidade. E achei tão lindo essa sinagoga, não existe mais, foi destruída, mas eu acho a arquitetura fenomenal e fantástica. Então, só queria colocar como um exemplo aqui, para vocês darem uma olhada. Outra coisa que... De quando essa foto? Desculpa, a foto é de quando? Eu não tenho certeza, eu imagino que é no início do século XX. Tá, ela foi destruída da guerra, então. Foi destruída da guerra e eles fizeram muita reconstrução digital dessas sinagogas que foram construídas. Tivemos muitos, tinha mais de 50 sinagogas na Áustria antes da guerra, e eles fizeram um trabalho de projetos com as faculdades, técnicas para reconstruir as sinagogas. Então, no mundo digital, e dá para visitar as sinagogas no mundo digital. Então, eu gosto muito dessa arquitetura oriental. Para mim, é muito importante. Então, eu coloquei para dar um exemplo. Mas eu não tenho certeza exatamente da data dessa foto. Eu coloquei aqui uns exemplos da vida hoje em dia. Então, a gente tem no lado direito tem o Jota. O Jota é um prédio que um centro de educação de jovens para o mercado industrial. Então, é quase um Sebrae para judeus. Tem a orquestra de klezmer, que é super famosa na Áustria. A Áustria é um país que valoriza muito música clássica. E como na comunidade judaica, principalmente Ashkenazim, eles têm muitas pessoas que tocam klezmer. Então, eles têm uma orquestra lá. No lado esquerdo, eles têm uma nova faculdade, acho que foi construída uns 10 anos atrás, que é a Lauder Business School. E a Lauder Business School é uma faculdade privada de business, uma business school judaica, e tem bastante brasileiros até que vão para lá para estudar, para fazer bachelor e master. Então, se vocês têm família, é uma faculdade bem boa para estudar e para viver em Viena, e também para ser immersed e viver no mundo judaico lá. Então, tem pessoas do mundo inteiro, tem muitas pessoas de Israel que vão para lá para estudar, tem muitas pessoas do Brasil, Argentina, Estados Unidos, é um centro internacional de estudos. Uma coisa também que eu queria destacar, que eu acho interessante, é o Austrian Service Abroad. O Austrian Service Abroad é um serviço que foi construído nos início dos anos 90 para jovens. Na Áustria, você tem que ir para o exército, como homem, jovem. E uma alternativa é fazer um serviço de memorial do Holocausto, da Shoah. Então, tem muitos jovens que, ao invés de ir para o exército, eles vão por 1 ano, eles vão para outro lugar no mundo inteiro para fazer serviço de memorial do Holocausto. Então, eles têm
lares de pessoas velhas em Buenos Aires, de sobreviventes do Holocausto, onde você pode trabalhar lá, um serviço social. Tem o Museu do Holocausto em Washington, em Berlim. No mundo inteiro você pode fazer esse serviço. Então, esse serviço é muito importante para a educação de muitos jovens, homens, que, ao invés de fazer exército, que nós temos desperdício, de fazer um serviço que realmente é importante. Então, só queria destacar isso. Aqui no lado direito também tem uma foto da escola, tem uma escola grande, Zvi Pérez Reis School, que é como Aleph Peretz aqui em São Paulo, mas São Paulo tem muitos mais do que Áustria, porque não tem muitos mais judeus em São Paulo, mas eu só conheço essa escola aqui em São Paulo. Eu só queria mostrar esses exemplos da vida hoje em dia na Áustria. Eu acho que isso, sim, coloquei isso. Talvez eu falei muito rápido, mas só queria também deixar um tempo para se tiver perguntas, dúvidas. É isso da minha parte. Que bacana, Jacob. Nossa, é tão jovem e você tem tanto conhecimento, né? E fala tão bacana. Deu para a gente ter... foi muito bonita a sua apresentação. E a Fanny levantou a mão, eu não sei se ela quer realmente perguntar alguma coisa. Fanny, você está escutando? Sônia também. Quem mais, Jorge? A Sônia e a Anitta. Sônia, então você pode perguntar? A gente vai ver se a dona Fanny depois quer perguntar. Não. Anitta, então. Silvia. Jacob, você está me ouvindo? Eu tô quase não ouvindo nada. Posso perguntar? Estão me ouvindo ou Pode. não? Espera um pouquinho, Pepa. Está me ouvindo ou não? Estamos te ouvindo, Sônia. A Sônia vai falar, Pepa, e depois na sequência você fala e depois a Anitta fala, tá bom? Tem a Mary também, tá? A Mary também, tá bom. Primeiro eu quero dizer que é um prazer encontrar o Jacob novamente. Oi, É Sônia. um amigo. Tudo bem, Jacob? Tudo bem? É um amigo da Hebraica, sempre disponível, sempre pronto para falar da Áustria, qualquer ocasião que a gente chama. Então, eu quero te agradecer e falar que eu estou muito contente de te encontrar novamente aqui. Que Outra bom. coisa que você não contou para as pessoas é dos vinhos maravilhosos da Áustria, que é bacana você contar, porque não é uma coisa conhecida e é muito bom. E eu fiquei muito intrigada com essa possibilidade das pessoas não fazerem exército e irem buscar informação sobre a Shoah. Quer dizer, isso é uma coisa junto com o governo austríaco, e qualquer pessoa da colônia judaica tem essa possibilidade, ou precisa ser ortodoxo, ou precisa estar ligado a algum movimento. Como é que funciona isso? Isso é uma ótima pergunta. Esse serviço alternativo ao exército para jovens austríacos é uma organização separada do governo que cuida de todo o processo para não governamentalizar toda essa ideia, que eu acho muito importante. Por outro lado, também tem o aval do governo, porque o governo que cuida do processo dos jovens que vão para o exército. Então, tem o aval do governo para deixar as pessoas fazer esse serviço de um ano de memorial. Mas ainda mais importante é que o fato que a maioria dos jovens que são voluntários desse serviço não vêm da comunidade judaica, que são pessoas fora. E a ideia é essa, porque todas nós, a comunidade, conhecem a história da Áustria, conhecem a história da Shoah, da responsabilidade ou não responsabilidade dos austríacos na história da Shoah, mas eu acho que a coisa legal é que a maioria
não vêm da comunidade e fazem esse serviço voluntário um ano fora, ajudando os lares, ajudando nos museus, ajudando nos centros comunitários. Então, essa iniciativa vem de fora, não vem do governo, tem o aval do governo, e a maioria não são jovens judeus, mas são jovens da sociedade geral austríaca. Nossa, genial. Obrigada. Claro. E falando do vinho, você me deu esse assunto. O vinho também é interessante porque tem uma vinícola, tem duas vinícolas que produzem vinho cachê na Áustria. Uma vinícola é tão famosa que eles exportam muito para Israel até e para toda a União Europeia. Um dos produtores maiores na União Europeia de vinho cachê. Outra vinícola, não uma vinícola, mas é o rabino da comunidade de Viena, que ele faz o vinho próprio. Então, ele é um rabino ortodoxo, que ele tem um vinhedo fora da cidade de Viena e ele produz os próprios vinhos. Então, eu pessoalmente nunca vi um rabino fazendo vinho, então foi interessante ver isso também. Vamos seguir com a Pepa, e depois a Anitta e depois a Mari. Olá, boa tarde. Eu fiquei curiosa em saber, você disse que tem uma comunidade de 9.000 judeus na Áustria toda, é isso? E como é que eles estão lá? Durante a guerra, eu sei que muitos foram deportados e tal, e esses que estão lá sobraram ou vieram depois? Isso é uma ótima pergunta. A maioria da comunidade hoje em dia é misturada e tem três, quatro grupos principais. Tem os judeus originais, que como a minha família, por exemplo, ou parte da minha família, que sobreviveu e permaneceu ou voltou depois da guerra. Outra parte é a diáspora da ex-União Soviética. Tem muitos russos, tem muitos polacos, tem muitos húngaros, então toda a Europa do Leste que vieram para a Áustria, que são membros da comunidade. E eles são uma grande parte da comunidade, aliás. E outra parte que são judeus do Irã. Tem uma comunidade bem grande de judeus iranianos ou persianos, iranianos que são dessa comunidade. Eles têm uma cultura muito diferente do que os Ashkenazim, dos judeus da União Soviética. E tem uma organização internacional que se chama HIAS, e essa organização internacional tem a sede em Nova York, e também tem um escritório em Viena. O que é essa ONG? É uma ONG, e a maioria do fundo financeiro vem de Israel. O que eles fazem? Eles ajudam refugiados judeus do Irã a ir para os Estados Unidos ou para a Áustria. E se chama HIAS, Hebrew International Aid Association, Aid Society. Então, tem muitos iranianos da comunidade judaica vivendo na Áustria. Muitos. Claro, a gente está falando de um tamanho menor do que o Brasil, né? Mas a maioria da comunidade são os sobreviventes que retornaram depois da guerra, ou sobreviveram, permaneceram, ou da ex-União Soviética. E também, como eu mencionei antes, que são comunidades Bukharim, da Ásia Central, Uzbequistão, Tajiquistão. Essa comunidade também é bem grande. Gente, você sabe quantos judeus tem na Alemanha hoje? Só para ter uma comparação, mais ou menos. Eu não tenho certeza quantos tem na Alemanha. Infelizmente, não sei isso de cor agora. É só uma curiosidade mesmo. Não, infelizmente eu não sei. Eles têm uma organização central que se chama Zentralrat der Juden in Deutschland, que é como a sociedade, a federação dos judeus na Alemanha, mas eu não sei quantos tem. Eu não posso dizer.
infelizmente. Mas a comunidade ali também é diferente. Se você olha no caso de Berlim, por exemplo, em Berlim tem uma comunidade enorme de pessoas de Israel. E na Áustria, a maioria é uma comunidade que é mais velha, não são os novos israelis que vão para Berlim para fazer festa ou que vão para Viena para fazer festa, que em Berlim é substancial essa comunidade de pessoas de Israel. Em Viena, não, em Viena mais velha. Como tudo em Viena. Viena é sempre mais velha, tem uma comunidade mais velha e mais... como uma tradição muito forte também, como eu disse nessa apresentação. Anitta agora e na sequência a Mari. É muito prazer. Eu estou adorando o seu sotaque, está muito bonito, sotaque muito gostoso. E eu queria perguntar, porque a minha pergunta tem uma sequência da pergunta da Soninha, mas que ela perguntou já estou sabendo, já ouvi a resposta, mas eu queria saber por que esse trabalho só vão homens fazer esse tipo de exército fora? Só mulheres não vão? Bom, primeiro, que bom que você me entendeu, além do meu sotaque, então, isso é bom. Mas sim, porque isso é uma lei na Áustria, que todo homem tem que fazer esse exército de 6 meses ou serviço social. E uma coisa que você pode escolher é realmente fazer essa alternativa de serviço social em memória da Shoah. Teve uma petição, ou um referendo, era um referendo uns anos atrás, acho que em 2013, sobre a ideia de mudar o sistema, para não obrigar os jovens, homens jovens, a fazer exército. Mas a maioria da sociedade, a maioria dos eleitores, eles escolheram a opção de permanecer no sistema igual. Então, eu não vou opinar da situação, mas isso é a situação atual, que todo homem de 18 anos tem que fazer esse exército, ou fazer serviço social. Então, é isso mesmo. Então. Vamos para Mari? Isso. Então. Pode falar, Mari. Pode falar, Mari. Oi, uma boa tarde a todos. Então, tem uma parte aí, deixa achar o anfitrião de novo. Bom, tanto faz. Tem uma parte aí da história que é o pós-guerra. Aquele onde muitos fugitivos do leste europeu foram parar na Áustria. E eu sou uma dessas, eu sou uma sobrevivente do Holocausto e eu sobrevivi em Budapeste. E depois de Budapeste, os meus pais, eu era jovem, os meus pais fugiram para a Áustria, para Viena. E nós vivemos num hospital chamado Rothschild e depois fomos para um campo de refugiados em Salzburg e outro campo de refugiados em Asten e outro campo em Linz. Então, eu sei que depois da guerra tinha muitos campos de refugiados onde os judeus viveram durante muitos anos e de lá foram para outros países, porque a Áustria não permitia que esses refugiados trabalhassem. E esses refugiados eram ajudados, como você disse, pelo Hayas, e o que eu lembro, eu realmente era menina, pelo Joint. Então, nós, nesse campo onde nós vivemos em Asten, éramos ajudados pelo Joint. É uma parte da história da Áustria pós-guerra. Então, só um comentário que você não comentou sobre esta parte pós-guerra, o que foi uma parte dos judeus da Áustria. Eu, por exemplo, estudei numa cidade chamada St. Florian,
onde eu fiz ginásio, na Áustria. Então, só um comentário, tá? Sobre isso você não falou. Muito obrigada. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado pelo comentário e um prazer ter você aqui conosco e ouvir essa história. Eu realmente nunca ouvi falar dessa comissão de Joint ou dessa ONG de Joint. É a primeira vez. Com certeza, vou pesquisar mais sobre Joint. E sim, depois da guerra teve esses campos. Eu não conheci nenhuma família, aliás, que morou em um desses campos. Conheço Saint Florian. Sim, eu conheço Saint Florian, conheço Aston, mas esses campos, sim, é uma história diferente. O que, na verdade, isso é muito interessante para mim. O que eu realmente só queria mostrar é um pouco sobre a história mais velha dos judeus da Áustria e um pouco mostrar sobre a vida hoje em dia, só para explicar, porque a maioria das pessoas, e isso é uma coisa que me incomodou durante toda a minha vida, e quando você pensa e fala com pessoas sobre a Áustria, e especialmente mais longe da Europa, as pessoas sempre acham que austríacos são todos antissemitas. E não dá para viver como judeu na Áustria. E eu, como judeu que cresci em Viena, eu nunca tive problema. Bom, eu não ando com kippah, mas mesmo que andando com kippah, não tem muitos desses casos. Não é um país muito inseguro. E para mim é importante mostrar que a Áustria tem uma vida vibrante da comunidade, que tem esses movimentos juvenis, que tem esses centros comunitários. Não tem uma hebraica. A hebraica é a maior do mundo, né, nesse sentido, e uma coisa super especial. Mas tem a Hakoah, que manda todo ano um time para a Macabiada, e tem todos esses centros. Então, para mim, isso é importante. Mas essa história dos campos de refugiados judeus pós-guerra, isso é uma história por si. Isso também é uma história muito, muito interessante. E também nem comecei a falar sobre a Shoah, porque isso também é um assunto completamente enorme. Então, nem dá para falar nenhuma hora sobre esse assunto. Mas obrigado, Mari, pela história. Isso acho muito interessante. Vou pesquisar mais sobre isso. Peraí. É a Stefania agora, né? Abre de novo, Mari. Abre de novo o microfone. Fala. Abri. A minha irmã, que tem hoje 70 anos, nasceu num desses campos. Hoje vive aqui no Brasil. Ela nunca entendeu que ela não é austríaca, porque ela nasceu lá. Mas isso é uma outra história. Então, é muito interessante, é uma outra parte que eu vivi 5 anos num campo. Então, realmente é uma parte muito interessante da história da Áustria, então eu só achei que fazia parte. E a Joint é pelo menos tão importante quanto a HIAS, é Jewish Organization, não sei das quantas, mas a ajuda vinha dos Estados Unidos, sabe? Uhum. Era muito interessante. E provavelmente a minha irmã vai procurar você em algum lugar agora no consulado, dizendo que quer ser austríaca. Ok. Rubens, só um minutinho, Rubens, que a dona Rosa levantou a mão aqui antes, aí na sequência eu te chamo, pode ser? Então, muito obrigada, tá? Obrigada, você. Mari, pelo seu depoimento. Rosa Bronner, pode falar. Não quer falar, ele levantou errado então. Pode falar, Rubens. Jacob, boa tarde, muito bacana, eu quase não sabia de nada. Tem um fato interessante, duas perguntas quase numa. Quando eu viajei para Viena em 2008, numa sequência depois Tchecoslováquia, Hungria e Polônia, minha mãe falou que não era para mim ir, porque os austríacos são muito antissemitas e ela não queria que eu fosse. Aqui no Brasil, a gente tem algumas famílias de amigos que
Por exemplo, os poloneses fizeram os filhos prometer que eles nunca iriam para a Polônia. Mas a minha mãe só falou para mim não ir. Ela não falou, não me proibiu de ir, vamos dizer. E o que eu relaciono é como que a Áustria, por que a Áustria, que para mim não é muito claro, ela aceitou tão fácil a invasão alemã e foi tão conivente. Os austríacos eram alemães, vamos dizer. Isso eu não entendo muito. Por que eles não tinham uma independência ou teve reação, teve uma resistência como na França, como o movimento dos partisãs na Polônia, alguma coisa assim? Uhum. Obrigado, Rubens, prazer meu, e obrigado por compartilhar essa história da sua viagem, e especialmente por causa disso que eu queria falar um pouco mais sobre a vida hoje em dia, exatamente por causa disso, porque eu acho que é realmente completamente falso que todos os austríacos são antissemitas. Ao contrário, eu acho que é mais perigoso viver como judeu aqui no Brasil do que na Áustria, porque crime tem muito aqui do que lá. Mas em resposta à sua pergunta, eu acho que isso é um assunto muito, muito, muito grande, que eu não sou historiador. Em 1938 teve o anexo da Áustria, a parte do Third Anschluss. E nos primeiros 20 anos pós-guerra, a Áustria não aceitou a responsabilidade deles. E também a Alemanha não. Isso era um processo que demorou muito tempo. Claro, a maioria da população aceitou todo esse Anschluss. Isso você não pode negar isso é fato. Teve alguns movimentos como os partisanos, mas não era muito grande na Áustria. Mas teve, como todo país, principalmente da comunidade judaica. Mas sim, isso é um assunto porque a sociedade aceitou isso. Isso é um assunto que pode ser tratado em panfletos sem fim. Como eu disse, eu não sou historiador. Tem várias coisas que contribuíram a um ambiente e a um sentimento comum na sociedade austríaca e a comunidade em geral da Europa Central, e que contribuiu a essa aceitação do nazismo nessa época. Então, eu acho que isso vem também da teoria sobre o fascismo, sobre o ódio, Hannah Arendt, que escreveu sobre a teoria de ódio. Então, tem várias coisas, tem várias ideias e teorias da onde vem essa aceitação, e não dá para falar sobre isso só agora, mas o tema, com certeza, é super, super, super interessante. Tem um monte de livros e filmes que foram escritos e produzidos exatamente por causa desse tema. Então, super interessante, mas é muito, muito grande o tema. Ok, muito obrigado. Obrigado, Rubens. Obrigado a você, Jacob. Parabéns. A dona Fanny gostaria de falar, está sem a câmera, está aqui com a mãozinha levantada, a Fanny Barrocas. Acho que não. Então, deixa eu te dizer, Jacob, aqui a Lilian falou para a gente, né, sobre o Joint, que é American Jewish Joint Distribution Committee, que é uma organização sem fins lucrativos, e a falava justamente dessa associação, tá? Aqui no Brasil, o Joint agora começa a fazer coisas ligadas, quem representa o Brasil é o Gabri, da Hebraica, né? Ele representa o Joint no Brasil, e ele começa a fazer alguns eventos ligados às mulheres, tá? Que com muita gente durante a guerra. Eu também descobri há pouco tempo por causa do Gabri na Hebraica. Então, se você, quando estiver por aqui, quiser descobrir um pouco mais, ele é um bom contato para você conversar, tá? Legal, legal. Eu também eu sei pouco, o pouco que eu sei eu aprendi com ele. O Pedro levantou a mão. Só completando, eu sei que o Joint ajudou muitos judeus que saíram da Alemanha, muito, vamos dizer, e era um fundo com grana americana, né? Acho que o pessoal de Nova York que começou a organizar, e eu sei que para os judeus alemães foi bem importante isso. Isso. A gente tem aqui agora o Pedro e o Davi, que levantaram a mão. Ok.
Pode falar, Ok. Pedro, na sequência o Davi fala. Ok. Jacob, alô? Oi, Pedro. Oi, Jacob? Não estou te vendo. Você não está me ouvindo? Estamos te ouvindo, Não, Pedro, pode agora falar. Ok. Jacob, eu queria saber como está inserida a comunidade judaica na sociedade geral na Áustria. Eu sei que a Áustria é um país com só 8 milhões de habitantes e, como você disse, tem 9 a 15 mil judeus. Os judeus são ativos no comércio, na política. Eu sei que tem uma deputada, Wagner, que é bastante ligada à comunidade. Eu conheço Viena, eu estive lá algumas vezes, minha família é de lá, mas eu não tenho informação sobre como está inserida hoje a comunidade nossa na comunidade geral. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Isso é uma pergunta importante porque realmente hoje em dia a comunidade é representada em várias frentes. Então você tem a Israelitische Kultusgemeinde, que é o nome da Federação Israelita da Áustria, que tem uma representação no governo. Eles não têm uma pessoa que senta no governo, no parlamento, mas eles têm uma ótima comunicação com o governo. Uma curiosidade é que na Áustria, hoje em dia, tem um partido que quase um partido fascista, é um partido da extrema-direita, vamos dizer assim, e esse partido vem da pós-guerra. Foi fundada, além de várias outras pessoas, de vários nazistas, infelizmente. Bom, até 3 anos atrás, na verdade, estou errado, até o ano passado, esse partido estava numa chapa com o Partido Conservador. O que isso significava para a comunidade judaica? A comunidade judaica sempre estava em um pouco de limbo por causa desse partido. Porque esse partido, pequena parte da comunidade aceita e promove esse partido, porque é um partido que também não aceita a migração islâmica de outros países islâmicos. Bom, e uma parte da comunidade gosta dessa ideia. Outra parte que é importante é que o governo de Israel oficialmente não aceita esse partido e não tem comunicação com esse partido. Então, a comunidade judaica estava um pouco em um conflito interno durante os 2 anos dessa chapa, porque o governo de Israel não comunicava com esse partido e só comunicava com os representantes do Partido Conservador. Bom, esse partido não está no governo mais. Faz 1 ano que não estava 2 anos, faliu, teve um grande escândalo de corrupção e não está no governo mais. Em geral, a comunidade tem uma comunicação muito boa com o governo. E quando tem algum atentado, quando tem algum escândalo, quando tem alguma questão geral que é relevante para a comunidade, a comunidade tem partidos internos também, e esses partidos comunicam com o governo da Áustria para falar sobre solucionar esses temas. Então, quando tem o tema de circuncisão de meninos, aí teve uma grande discussão que surgiu e desapareceu também em torno de 5 meses. Aí a comunidade também estava representada pelo governo para falar sobre as questões e as coisas importantes para a comunidade. Em geral, os judeus da Áustria são envolvidos em comércio internacional e nacional, em cultura e arte. Tem um artista muito famoso hoje em dia que é Arik Brauer, que é um nome de referência para muitos austríacos. Também outras pessoas que fugiu o nome de várias outras pessoas. Tem o Oskar Bronner, que é o fundador de um dos jornais mais famosos nacionais da Áustria, que como a nossa Folha de São Paulo,
que ele também é judeu. Então, eles são uma comunidade muito assimilada, em geral, e eles são envolvidos em grande parte da comunidade e sociedade da Áustria. E, como eu disse, a situação está bem melhor na Áustria do que em Paris ou Bruxelas. Isso é importante, porque não tem um êxodo de judeus fazendo aliar para Israel, porque não tem essa necessidade, por enquanto. Então, eu espero que eu consegui responder a sua pergunta. Esse conflito político com esse partido específico é uma coisa que sempre gera muita discussão, mas agora não é um assunto porque não tem esse partido no governo. E as outras coisas sempre tem uma conversa geral também com as outras religiões. Então, sempre tem 2 vezes por ano tem um summit, um encontro dos líderes da comunidade. Tem o líder da Igreja Católica, com o rabino geral da Áustria, com o imam da comunidade islâmica. Então, eles se encontram e têm essa conversa de coexistência. Então, isso é muito importante. E eu acredito muito nessa conversa, porque num estado plural como a Áustria se precisa isso. Especialmente um país com essa responsabilidade. E outra coisa que também é interessante, que a Áustria é um país neutro. Então, em relação a Israel, que também sempre gera uma discussão e conversa na comunidade, a Áustria é um país neutro, mas tem uma boa relação com o governo de Israel. Mas, de novo, é um país neutro e não se proclama em relação ao conflito de Israel e Palestina. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Davi? Boa tarde, Jacob. Boa tarde a todos. O meu pai foi austríaco. Eu digo, porque ele faleceu ano passado. E ele, em juventude, viveu a situação do Holocausto, teve que sair de Viena. Em relação ao que o Rubens perguntou, é uma coisa que a gente sempre ouviu dele: 8 milhões não podiam resistir a 80 milhões, quando houve o Anschluss. Só que o que ele reclama é que os amigos não precisavam ter ficado felizes pelo Anschluss. E aí, em respeito a ele, quando veio para o Brasil e nós nascemos, nenhum de nós tinha ido para a Áustria. Ele nunca mais voltou para a Áustria. Em 2014, meu filho estava fazendo um intercâmbio em Wiener Neustadt. E nós falamos para o meu pai que a gente iria visitar o filho lá. Ele disse: é outra situação, são outras pessoas, não são os que foram os meus contemporâneos. E aí nós estivemos no Real Gymnasium, onde ele estudou, e tem uma placa que colocaram dos alunos que foram expulsos da escola na Kristallnacht. E ele me disse: uma placa com meu nome lá não resolve nada, porque perdeu o pai, perdeu a mãe. Meu filho, inclusive, onde eles moravam, mandou colocar um Stoppelsteiner. E o que foi interessante é que na cerimônia que ele fez de apresentação dessas pedras, desceram jovens que moravam no prédio onde meus avós moraram, e ele começou a explicar o porquê disso. E a grande maioria falava que sequer sabia o que foi o Holocausto, o que aconteceu na guerra. Isso não é divulgado hoje nas escolas, Jacob? Davi, muito obrigado pela sua pergunta. A pergunta era se a história ou se o Holocausto é divulgado na escola. É isso que eu entendi? Isso. Não, eu ia dizer exatamente o contrário. Na verdade, o assunto do Holocausto é tratado intensamente nas escolas.
a maioria dos meus contemporâneos, primeiro, meus sentimentos pela sua perda, David, e muito interessante ouvir a sua história. Hoje em dia, o assunto é tratado intensamente. E além disso, eu sei que muitas escolas levam as crianças, estou falando de jovens, né, de 16, 17, 18 anos, para o campo de concentração de Mauthausen. Então, tem uma certa educação que é muito grande. Então, claro, talvez nos anos 50 e 60, o assunto era tratado muito diferente, especialmente antes do movimento dos meus pais, dos anos 68, que era quase uma revolução na Europa de pessoas. Mas hoje em dia é um assunto que é tratado em todas as escolas. E claro, tem jovens que abordam o tema diferente do que outros. Tem pessoas que levam muito a sério e tem outras pessoas que não levam muito a sério. Isso também devido à situação familiar da pessoa, mas isso pode ser também a história da ditadura no Brasil, também é abordada por pessoas jovens diferentes do que outras. Mas, em geral, o assunto da Shoah e do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial é um assunto enorme nas escolas austríacas. Então, eles estudam, sim. Claro, para a comunidade judaica é super importante e um tema que todo mundo pensa muito, né, que é a Shoah, mas, em geral, é um tema tratado em todas as escolas. Então, posso dizer que, realmente, essa ideia que não é tratado nas escolas não é verdadeiro. E isso que eu realmente queria destacar hoje com a minha apresentação, também essa apresentação antes, é que a Áustria não é um país onde todo mundo é antissemita. Claro, seria imprudente de dizer que não tem antissemitismo, porque tem em todo lugar. Aqui também. Mas, aqui também tem. Mas em geral, é um país muito seguro para viajar, como judeu religioso, sim, como não religioso, e a maioria das pessoas tem um certo conhecimento da história. Talvez não muito perceber até com a história do exército, quer dizer, a Áustria realmente assumiu a sua parte da culpa, eu acho, né? E está deixando claro isso. E eu tenho uma curiosidade, por exemplo, da Alemanha, nesse movimento de assumir a culpa, eles têm a lei do retorno, onde todo mundo que saiu entre 33 e 45 da Alemanha por motivos políticos, nós judeus estamos nesse barro, eu tive minha cidadania reconhecida por conta disso. Na Áustria tem algo parecido? Recentemente tem, faz alguns meses ou um ano exatamente, não sei exatamente o tempo, mas tem desde alguns meses essa nova lei. Se você pode comprovar que a sua família teve que fugir por causa da guerra, você consegue obter a cidadania austríaca. Então, para quem tiver interesse, para quem tem essa possibilidade de comprovar, é só entrar em contato com o consulado da Áustria. Então, mas sim, tem essa lei, e essa lei é recente. Então, tem essa lei de retorno, que, como você disse, Jorge. Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta ainda. Claro. Desculpe se passei na frente de alguém. O que o Pedro comentou, perguntando o que o pessoal da comunidade faz. Hoje a comunidade é constituída por pessoas que são oriundas de quem vivia antes da guerra, ou o que eu ouvi da situação de russos que imigraram para Israel quando abriu que se pudesse sair da Rússia, foram via Viena, e chegando em Israel nem todos se ambientaram, acharam muito bom ficar em Viena. Desses 8 ou 9 mil pessoas, como é essa distribuição? Isso é uma pergunta muito interessante. Não sei, você é demográfico, porque isso é muito interessante no sentido de demografia.
grande parte da comunidade são os judeus que retornaram depois da guerra para a Áustria, que eram do antigo império, que eram de Viena, de Salzburgo, de Graz, de outras partes da Áustria. Por exemplo, um lugar que é interessante para visitar também, que se chama Hohenems, que é uma cidade, uma vila na extrema oeste da Áustria, no estado de Vorarlberg, que teve uma comunidade e eles têm um museu muito, muito interessante. Então, para quem estiver nesse lado da Áustria ou na Suíça, é muito interessante visitar essa vila de Hohenems. Essa distribuição é interessante porque tem que imaginar, a Áustria sempre era a porta para a Europa do Leste. E você teve exatamente a fronteira com the Iron Curtain, que a União Soviética, com a Hungria, República Tcheca e a República Tchecoslováquia nessa época. E depois, quando tudo isso caiu, quando tudo isso caiu em 91, muitas dessas pessoas vieram para a Áustria. Então, a Áustria tem uma comunidade enorme de ex-eslovacos, vamos dizer assim. E muitos desses ex-eslovacos são da comunidade judaica. Não necessariamente religiosos, mas e muitos desses nunca fizeram registro na comunidade, não acharam importantes demais, suficiente para fazer esse registro. Mas um grande fluxo veio dessa diáspora da ex-União Soviética. Outra parte que são esses Bukharim, que vieram da Ásia Central. E eles também vieram depois da caída da União Soviética, ou grande parte. Eu sei de muitas histórias desses, exatamente como você disse, David, que foram para Israel, mas não gostaram muito e voltaram para a Áustria, porque a qualidade de vida é bem melhor lá. Então, exatamente a composição desses grupos demográficos, eu não sei dizer, mas certamente um tema super interessante para investigar mais, porque tem uma comunidade bem heterogênea. Então, acho super interessante. Você recomenda a gente mudar para a Áustria? Olha, é uma das melhores qualidades de vida do mundo. Viena tem acho que pela 9ª vez a maior qualidade de vida no mundo. Então, eu recomendo. Mas olha, o Brasil também tem muitas coisas boas. Então, eu acho que metade do ano aqui, metade do ano na Áustria. O que você acha? Ótima opção, gostei. Nosso problema aqui é a falta de segurança. Depois você me passa o endereço, tá? Tá bom, com certeza. Com certeza. Não, mas de novo, só para resumir um pouco sobre antes, eu sei que o tema da Shoah é um tema super importante para todos vocês e para todos nós, e também a gente estudou muito sobre a Shoah e a responsabilidade e o fato de responsabilidade do governo ou não do governo da Áustria. É um tema muito interessante. O que eu só queria dizer é compartilhar um pouco sobre a vida judaica hoje em dia, que é uma vida muito vibrante. Quando eu me associei à Hebraica, eu vi que a Hebraica tem um time super forte que eles mandam para Maccabiá Internacional. Fiquei um pouco humilde, porque ali na Áustria também tem um time muito forte, mas não tão forte como vocês em certas disciplinas. Mas tem também uma coisa interessante, uma curiosidade, tem um time na Áustria que se chama Austria Wien. E esse time é um time de futebol. E esse time tem uma história da comunidade judaica que teve alguns jogadores austríacos que jogaram antes da guerra para esse time, e também a comunidade gosta muito desse time. Então, isso é uma curiosidade interessante. E também, ao ser um país que tem uma riquíssima herança. E eu acho que a coisa mais importante é que dá para visitar muitas dessas coisas ainda. Então, para quem tiver interesse e para quem tiver uma viagem um dia pós-pandemia para visitar o país, Viena tem muitas instalações para lembrar da Shoah. Tem também o Jewish Walking Tour. Então, dá para visitar as coisas importantes da cidade com um guia especializado. Tem até guias que falam português. Eu queria mencionar também
uma viagem que eu tinha a honra de acompanhar no ano passado, com membros da Hebraica para a Áustria. E foi super, super interessante, porque eu também aprendi muito sobre a minha história, a minha herança. E a gente teve uma guia que falou português, que sabia muito sobre a herança, foi fascinante para mim. E também fascinante para visitar com um grupo de brasileiros, com pessoas de fora. Eu acho que sempre bom aprender mais. E foi interessante para ver quanta infraestrutura tem para visitar e conhecer mais sobre a história judaica da Áustria. Então, tem a parte do campo de concentração, que dá para visitar, que é interessante, que é a parte da Shoah, mas também tem o cemitério com o do Theodor Herzl, tem todos os cafés, onde todos esses personagens, Sigmund Freud, Stefan Zweig, Arthur Schnitzer, Arnold Schönberg, Gustav Mahler, onde todas essas pessoas foram. Tem o Museu de Sigmund Freud, que tem uma reabertura daqui a um mês, então também é interessante para visitar o lugar onde o Sigmund Freud cresceu e teve todas essas ideias loucas e interessantes e importantes para a psicoanálise. E também tem as comunidades fora de Viena. Então, tem Hohenems, que é uma comunidade super pequena, mas é interessante para visitar. Tem Graz, que é uma cidade no sul, que tem um templo e uma sinagoga muito moderna, uma arquitetura totalmente diferente. Tem Salzburgo, que tem o centro de Stefan Zweig, para quem tiver interesse em literatura, para visitar, para conhecer mais sobre esse autor, porque ele também morou em Salzburgo, conhecer mais sobre essa história do autor, como que ele escreveu também esse livro do Brasil, um país do futuro. Então, tem tanta coisa para conhecer no país sobre a herança judaica para pessoas que têm história da família familiar da Áustria, mas também para pessoas que não têm essa história e é preparada num formato muito, muito interessante. Então, para quem tiver interesse, recomendo e estou à disposição também para mais perguntas pessoais privados depois. Posso fazer mais uma? Eu entrei um pouco mais tarde. Você trabalha no consulado aqui no Brasil? Sim, sim. Ah, sim. Ok. Jacob, dá para a gente ver que, assim, temos muitos assuntos, né? Acho que a gente tem que combinar um outro dia para falar de turismo, para falar de vinho, para falar de comida também, né? Exatamente. Tem muito. E a gente está chegando no finalzinho já, né, do nosso papo, que foi muito bacana. Quanta gente tem depoimentos e quanta gente tem interesses, né, e perguntas para fazer sobre a Áustria. E então eu queria, em nome da Hebraica, te agradecer demais a sua colaboração, a sua apresentação. E trouxe um pouco desse mundo que pra gente, assim, a gente desconhece, né? Exatamente. Não, eu aqui agradeço. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre um pouco da minha história aí. E tem quase 40 pessoas aqui, um pouco mais, que estão loucos para ir te visitar na Áustria. que bom. Não, espero que eles tenham uma ótima experiência. Mas você mora aqui no momento, é isso? Sim, eu moro em São Paulo. Eu poderia fazer uma última pergunta? Claro, pode fazer. Só uma curiosidade também, como que você vê que a Áustria está se dando, como é que ela está lidando com a pandemia do coronavírus? Em linhas gerais, assim, né? Só para comparar com claro. o nosso Brasil aqui. É um assunto muito interessante que... olha, é muito diferente, né? A Áustria reagiu muito rápido à pandemia. Quando isso tudo surgiu, não teve muitos casos aqui no Brasil ainda. A Áustria entrou em lockdown no dia 16 de março, porque foi justamente umas 2 semanas depois que tudo isso surgiu em Bergamo, ou na norte da Itália. E a Áustria reagiu muito rápido, entrou todo mundo no lockdown. E isso, o resultado foi muito bom, porque os casos, claro, surgiam muito no início, né? Entrou o lockdown, e quando você olha nos gráficos os casos depois do lockdown,
Depois de 6 semanas do lockdown, os casos realmente baixaram muito. E agora, claro, o país vive, uma grande parte da economia austríaca vive de turismo e sofre muito, como todos os outros países no mundo, mas especialmente a indústria de turismo, porque tem todas essas restrições de entrada e tal. Mas tá ok. Agora no verão teve umas ondinhas de casos, mas em geral não precisa ter máscara em todos os lugares. São lugares fechados como bancos, como supermercados, e não tem um aumento super enorme de casos. É muito estável em geral. Mas a situação, eu acho que o maior aprendizado é realmente agir muito rápido. E em comparação ao Brasil, que até muito tarde não reagiu em nada. E os austríacos são comportados? No início foi comportado, sim. Especialmente no lockdown, ninguém saiu, a maioria das pessoas não saíam, só para fazer as coisas, só fazer as necessidades. Hoje, claro, agora em verão, está muito quente. Acabei de voltar 2 dias atrás da Áustria. Está todo mundo na rua, está todo mundo celebrando a vida, sei lá. Não tem eventos, então não tem eventos grandes. Está tudo proibido no sentido de eventos grandes. Mencionei o Festival de Salzburgo, aconteceu em formato muito pequeno e muito controlado. Então, todos os eventos grandes são controlados, mas também a população é menor do que o Brasil. Então, é um pouco diferente. Mas eu acho que o maior aprendizado é o fato que o país reagiu muito rápido. E isso certamente é um fator muito importante porque a Áustria lidou tão bem com a pandemia. Você tem informação se tem restrição para brasileiros entrar na Áustria hoje em dia? Hoje, por enquanto, brasileiros não podem entrar na Áustria. Isso pode mudar muito rápido, mas por enquanto não pode entrar na Áustria. Brasileiros ou qualquer cidadão de países de alto risco. Então, por exemplo, cidadãos dos Estados Unidos também não podem entrar na Áustria, por enquanto. Sim, e se você é austríaco? Se você é austríaco, é diferente. Você pode entrar, mas você precisa mostrar um teste negativo que não pode ser mais velho de 3 dias no momento da entrada do país. Então, tá complicado. Vamos dizer, tá complicado, mas todos nós esperamos que melhore em breve, né? Para todos nós, não só para os austríacos. Com certeza. Jacob, sensacional. Acho que todo mundo teve uma tarde aqui ótima, aprendendo um pouco de Áustria. Sim, só temos que te agradecer. Muito bom, muito bom. Eu agradeço. E a gente termina sempre com uma música, que é a tradução da sala de estar, tá? Porque a gente... E aí, no imaginário de todo mundo, fala. Jorge, deixa eu só aproveitar que a gente tem aqui bastante gente. Eu queria falar o que a gente vai ter na quinta-feira. E também já vou dar um pouquinho do que a gente vai ter na semana que vem. Então, na quinta-feira, a gente vai ter uma nutróloga aqui falando sobre comidas e emoções, como as comidas se relacionam, né? As emoções e as comidas se relacionam. E na terça-feira que vem, a gente vai ter um papo sobre Bossa Nova, a história, como começou, da onde surgiu esse nome. E na outra quinta-feira, a gente vai ter o Milton Seligman falando sobre democracia, se é realmente importante. Então, para quem está aqui, já fica com isso fresquinho na cabeça, para não esquecer e vir encontrar com a gente às terças e quintas, às 4 horas. Os temas muito bons, muito bons. Tá bem variado, gente. No dia do Bossa Nova volta o Marcel, né? Que no dia que ele apresentou, o criador do termo Bossa Nova se apresentou para a gente. E aí a gente já puxou ele para a sala. Ele contar essas histórias e ele é muito falante, vai ser bem bacana. Isso na semana que vem. Então, mas na quinta-feira a gente vai voltar novamente a falar a gente já teve uma nutricionista, mas agora é outra com outra pegada, tá, gente? É uma nutróloga. É nutróloga. Legal. E, Jacob, a gente quando conversou com você, a gente falou que a gente já queria fugir do clichê, mas a gente não fugiu do clichê. Então, você já sabe
música que te espera aqui. No imaginário nosso, é a Áustria que a gente conhece. Eu vi pelo menos 10 vezes esse filme, acho que na minha infância. E ela é uma música alegre, né? Todo mundo deve ter visto o filme, é um musical, bem-vindo aos musicais, né? A gente não costuma botar. Então, desculpa, mas foi porque acho que foi a nossa originalidade. Sem problema. Tô soltando aqui. With songs they have sung for 1,000 years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. To sing through the night like a lark who is learning to pray. I go to the hills when my heart is lonely. I know I will hear what I've heard before. My heart will be blessed with the sound of music. É isso aí. Ela É a versão cortada. Muito lindo, muito lindo. Apesar de ser em inglês, mas é o que a gente conhece da Áustria, né? É isso a Áustria, mas é isso mesmo. Mulher tá em tudo, né? Também um filme que eles gostam da guerra, tem que ver com o que a gente falou, né? Então, vamos te agradecer, gente, Que delícia. por estarem com a gente toda semana. Quinta-feira tem mais, né? E até lá. Jacob, bem-vindo nas próximas também, você vai se Com divertir. certeza. Muito, muito obrigado, viu? É um enorme prazer. Que legal. Obrigada, Obrigado a todo mundo que pessoal. Até participou. quinta. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Jacob. Fica bem. Tchau. Tchau, Sônia. Tchau, Lucy, Jacob. parabéns! É, Damos parabéns para o Lucy, não? Vamos cantar. Boa. Parabéns pra você nessa data querida. As mensagens, né? Felicidades, muitos anos de vida. Aí, Lucy. Obrigado. Não escapou. Que eu faço 40 anos. Poxa. Boa. Parabéns, Lucy. Obrigado. Tchau, Legal. gente. Uma Obrigada. pergunta no ar que eu queria fazer. Oi, dona Rebeca. Eu queria fazer uma pergunta no ar, se Ele- tem organizações femininas na Áustria, lá onde ele mora. Ele Ih, já já foi. saiu, dona Rebeca, ele já saiu, mas eu vou perguntar para ele e eu passo para a senhora. Eu Tá bom? aposto que A tem. joia. Eu te passo a resposta. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.